Olá pessoal! Hoje nós vamos fazer uma breve revisão sobre o capítulo que estamos estudando, que é análise de circuito de corrente alternada, utilizando números complexos, é o capítulo 18. Então vamos lá à nossa aula de hoje. Bom, eu já havia passado para vocês uma breve introdução sobre essa aula, e nessa introdução eu expliquei para vocês sobre o que vinha a ser fasores e tal. Na aula, falando sobre fasor, eu havia dito para vocês que fasor nada mais é do que um número complexo que ele vai ser associado a uma corrente alternada deslocada da fase, ou seja, é um número que ele vai ter um módulo junto com o ângulo. A gente está acostumado a trabalhar com fasor. Por exemplo, a gente trabalha com fasor quando a gente desenha o diagrama fasorial ou o número na forma polar. Por exemplo, eu vou dizer que uma tensão na forma polar, vou desenhar ela, tensão V, o valor da tensão é 10 volts, com o ângulo de 0 graus. Isso aqui é um fasor, porque eu tenho um módulo, esse módulo aqui, ó, nada mais é do que o valor eficaz. Isso é o módulo. O valor eficaz. Esse verdinho aqui, ó, é esse aqui, ó, é o módulo. Valor eficaz. E esse ângulo é o ângulo de fase, no caso, 0 grau. Então, quando eu falo de fasor, eu estou representando isso, duas grandezas. O valor eficaz, que é o módulo, e o ângulo da minha grandeza. Por isso que a gente faz a conversão da forma retangular, que é o que tem a letra J, né, que a gente representa lá da forma retangular, para a forma polar, onde eu vou trabalhar com o módulo e com o ângulo. Os circuitos elétricos, eles podem ser representados pelas redes de dois terminais. Para os circuitos de dois terminais, com uma tensão fasorial de entrada chamada de V, e uma tensão fasorial de entrada chamada I, e uma impedância chamada Z, elas podem ser definidas pela lei de Ohm. Do mesmo jeito que eu desenhava o diagrama esquemático lá para fazer a lei de Ohm, aqui também eu vou desenhar a pirâmide do circuito, onde em cima eu coloco tensão V, embaixo eu coloco a impedância Z, e do lado eu coloco a corrente I. Isso aqui é o triângulo da lei de Ohm. E agora é só finalizar o desenho do triângulo. Isso aqui já está até no caderno de vocês, já foi feito em sala de aula. O que eu preciso saber eu tampo e o outro eu utilizo. De Z para I eu multiplico, e de V para Z eu divido, e de V para I eu divido também. Aí está montado a equação. Então, as letras em negritos aqui neste livro são utilizadas para representar as grandezas fasoriais. Isso daí nada mais é do que a lei de Ohm para a corrente alternada, onde a carga agora vai ser uma impedância, a tensão, corrente, e a carga vai ser a impedância. Agora, as grandezas tensão, corrente e impedância são retratadas como número complexo, ou seja, no som só, não tem só módulo, agora elas têm módulo, direção e sentido, são vetores. Elas podem ser retratadas na forma fasorial, como na forma, a fasorial que eu falo é a polar, tá? Como na forma retangular. Ou seja, todas elas, por exemplo, a minha impedância Z, ela pode ser retratada tanto na forma da parte real, que vai somado com a parte imaginária, que a gente representa na nossa notação com J algum valor, ou na parte que vai ser o módulo de Z, ângulo do θ, ângulo do θz. Entenderam? Então, tanto na forma retangular quanto na forma polar.
Circuito corrente alternada em série. Nesta figura, a gente vê a associação em série de 3 impedâncias, Z1, Z2 e Z3. Como todo circuito em série, a corrente que passa no mesmo é a mesma. A gente pode ver aí que a corrente que vai passar através de Z1, Z2 e Z3 é a mesma corrente. A corrente é a mesma. Só que o que é a corrente total. Então, nesse caso, ó, o I é o próprio I total. A tensão que vai ser aplicada nos terminais é o V total. Porém, em cada impedância vai ter uma queda de tensão. Na impedância Z1 vai ter a queda de tensão V1. Na impedância Z2 vai ter a queda de tensão V2. E na impedância Z3 vai ter a queda de tensão V3. Utilizando a lei de Kirchhoff para as tensões, a gente tem que a somatória, num circuito fechado, a somatória das quedas de tensão vai ser igual a zero. Ou seja, a tensão aplicada total vai ser a somatória da tensão aplicada em cima da impedância 1, mais a tensão aplicada em cima da impedância 2V2, mais a tensão aplicada em cima da impedância 3V3. Dessa forma, a gente tem que a tensão em cima da Z1 a V1 é dada por essa expressão, a corrente total vezes a impedância Z1. Já a V2 vai ser a corrente total vezes a impedância Z2. E, por fim, a V3 vai ser a corrente total vezes a impedância Z3. E, a partir daí, a gente vai fazer as multiplicações. O que o autor gosta de fazer? Ele vai pegar como a corrente I se repete nas 3 expressões, ele coloca o I em evidência. Essa corrente I se repete nos 3, ele colocou esse I em evidência. E aí, ele pegou e somou as 3 impedâncias. Se eu somar Z1 com Z2 com Z3, eu vou ter a impedância total do circuito. Tendo a impedância total do circuito, eu vou ter que a tensão total do circuito vai ser a corrente total do circuito vezes a impedância total do circuito. Essa é a expressão final aí que a gente precisaria estar analisando. Retornando então, temos aqui um circuito de corrente alternada em série, onde temos a impedância. Ele pede para calcular a impedância total, a corrente total do circuito e o diagrama fasorial. E também é para verificar a lei de Kirchhoff das tensões, mostrando que a soma das quedas de tensão é igual a zero. Aí, ele nos mostra aqui o circuito, certo? E aí, ele vai pedir para a gente fazer essa análise. Notem que ele deu que a tensão V de T é 100 volts com ângulo de zero. Por que é 100 volts com ângulo de zero? A tensão está na forma polar. Ela me dá o valor do módulo da tensão eficaz RMS, que RMS e eficaz, para nós aqui, é a mesma coisa. E fala que o ângulo é zero. Por quê? Porque a tensão é a referência. E fala também qual que são os valores da impedância. Para a impedância Z1, ela tem apenas a parte real, vale 3 ohms. Para a impedância Z2, tem apenas a parte indutiva, que vale 8 ohms. Já para a impedância Z3, tem apenas a parte da reatância capacitiva, que vale menos J4 ohms. Então, no Z2, tem apenas a parte da reatância indutiva, que é mais J8. E no Z3, apenas a parte da reatância capacitiva, que vale menos J4.
primeiro passo que ele pede é para calcular a impedância total. Para calcular a impedância total, ele pede para calcular a somatória das impedâncias. Por quê? Porque a gente viu como está em série, a impedância total é a somatória das impedâncias. Então, ele vai fazer a somatória das impedâncias algebricamente. Eu já havia falado para vocês que sempre quando for soma ou subtração, eu trabalho na forma retangular. Por que isso? Porque na forma retangular fica mais fácil para mim somar ou subtrair, trabalhando com número complexo. Então, aí eu vou estar utilizando a forma retangular. Para mim, agiliza. Tá utilizando aí a forma retangular. Então, o que eu fiz aqui, ó? Fui e peguei e reescrevi, olha só. Z de T é a soma de Z1 mais Z2 mais Z3. Fiz essa soma aí. Depois, eu peguei e falei assim, olha, Z total vai ser igual. Aí eu fiz a soma como deve ser feita. O Z1 não vale 3 ohms, coloquei aqui. O Z2 não é só a reatância indutiva, então é mais J8. O Z3 não é só apenas a reatância capacitiva. Quando é reatância capacitiva é sinal de menos, então é menos J4. Coloquei aqui e fiz a soma algébrica. Fazendo a soma algébrica, eu tenho que o meu Z total vai ser igual a 3 mais J4. Por quê? J8 menos J4 dá J4 positivo. E aí, eu sempre faço isso. Eu acabei de calcular na forma retangular, eu deixo a resposta na forma polar. Se eu calculei alguma coisa e trabalhei na forma polar, depois eu deixo o resultado na forma retangular. Eu sempre deixo as duas respostas, retangular e polar. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. A resposta aqui em verde está na forma retangular. E essa resposta aqui em amarelo está na forma polar. Por quê? Porque a gente vai usar sempre uma das duas aí ao longo do exercício, tá ok? Então, vamos lá. Quando é que eu vou usar a forma polar, que é esse amarelinho? A forma polar eu vou usar quando for operações de multiplicação e divisão. Fica mais fácil, mais tranquilo para mim trabalhar desse jeito. Já a forma retangular, que quando aparece o J, eu trabalho sempre quando tem soma ou subtração. Tranquilo? Então, vamos lá, vamos seguir aí. Então, o primeiro passo já foi. Já no segundo passo, ele pede para mim assim, olha, calcula agora o I total. A gente viu pela expressão que o cálculo do I total nada mais é do que calcular a tensão total dividido pela impedância total. E eu tenho a impedância total. Notem que agora eu tenho uma divisão. Quando eu tenho uma divisão, quando eu tiver uma divisão, aí sim eu vou utilizar. Quando eu tenho uma divisão, aí sim eu vou utilizar forma polar. Então, sempre que eu tiver uma multiplicação ou uma divisão, eu vou utilizar a forma polar das minhas impedâncias. Ou dos meus fasores, no caso, né? Porque a tensão e a corrente também vai ser fasor. Então, o que eu estou usando aqui? Olha só. Ele foi e pegou a forma polar, vou pôr o rosinha aqui para não misturar, a forma polar da tensão, 100 volts e 0 graus, dividido pela forma polar da impedância, que a gente tinha deixado ele amarelinho aqui em cima, ó. A forma polar da impedância, que é esse bem aqui, ó. A gente tinha deixado ele bem aqui, ó. Esse que eu acabei de assinalar para vocês. Isso que ele pegou e dividiu por 5 com ângulo de 53,1 graus. Fazendo a divisão, como que eu trabalho com número complexo fazendo a divisão? Olha só. Aqui no meu computador eu instalei o emulador da calculadora Cássio para poder mostrar para vocês como que faz a divisão.
Eu não achei a da Cássio FX82M, que é a de vocês. Eu achei essa que é bem parecida. Vamos lá. Na divisão de número complexo, eu procedo da seguinte forma. Eu divido os números e subtraio os ângulos. Ou seja, vou dar uma limpada aqui para mostrar para vocês como que isso se sucede. Olha só. O que tiver verdinho, eu vou dividir. Tipo 100, eu vou dividir por 5, certo? E o que tiver rosinha, eu vou subtrair de 0 graus, eu vou tirar 53,1. É isso que eu vou fazer. Aí, eu vou pegar minha calculadora e fazer isso, ó. 100 dividido por 5, aperta igual, deu 20. E foi o que ele fez aqui, ó. Colocou o 20. Que aparece aqui em verde. Depois, ele vai pegar e colocar 0 graus, que é o rosinha, menos o que está embaixo, 53,1 graus, que é o de cima, o ângulo de cima, menos o ângulo de baixo. Apertou igual, aparece menos 53,1, que foi esse ângulo que ele colocou aqui no argumento. Opa, eu estou usando rosa para o ângulo, desculpa. Esse é o ângulo aí que está sendo utilizado. Então, é isso que deve ser feito. Pegar e dividir o de cima pelo de baixo. Divido os números e subtraio os ângulos. Isso que deve ser feito. Agora, do diagrama fasorial, que é esse terceiro passo. O diagrama fasorial nada mais é do que desenhar isso graficamente. Vou desenhar o módulo da tensão com ângulo e o módulo da corrente com ângulo. Então, pegando o módulo, primeiro eu desenho o módulo da tensão. O módulo da tensão é sempre, vou pegar essa seta aqui para me ajudar a desenhar a coisa reta aqui, ó. Ele vai ter o módulo, o comprimento é de 10, ou de 100, né, no caso, e o ângulo dele é 0. Isso vai ser aqui a tensão. Aí, sobre ele, eu vou escrever aqui o que precisa ser escrito, ó. Isso aqui é meu vetor de tensão, onde que vai ser igual a 100 com ângulo de 0 grau. Isso aqui é meu fator tensão. Agora, eu vou desenhar o meu fator corrente. O meu fator corrente, o tamanho dele é 20, então eu tenho que desenhar ele proporcional a 20. E olhem que ele é menos 53. Quando eu giro nesse sentido, eu estou girando no sentido positivo, porém a minha corrente é no sentido negativo, ele é no sentido horário. Se daqui eu tenho 90, o menos 53 vai estar por aqui, ó. Um pouquinho maior que 30. Isso aqui vai ser, então, o meu vetor, o meu fasor I. Aqui vai ser 20, com ângulo de menos 53,1 graus. Isso que é desenhar o fasor. O ângulo de menos 53 é o ângulo entre a tensão, opa, tá faltando a bolinha, e a corrente. Isso aqui é o ângulo θ, que é esse ângulo aqui, ó, o ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente. É esse ângulo aí que aparece. Tranquilo? O quarto e último passo nada mais é do que demonstrar a lei de Kirchhoff, que é a lei das malhas, ou seja, mostrar que no circuito fechado a somatória das quedas de tensão vai ser igual a 0. Então, para isso, eu vou ter que fazer o cálculo de cada tensão individual. E isso daí eu vou deixar para vocês fazerem. Calcular cada queda de tensão individual, tipo V1, V2 e V3, e a partir daí, você calculou cada queda de tensão individual, V1, V2 e V3, você fazer a soma dessas tensões e ver se no final vai ser igual. Tipo, a tensão total tem que ser igual à somatória das tensões. Tensão de entrada tem que ser igual à tensão que vai dar a soma. Como que é feito isso? Bom, ele está falando, ele pega e calcula a impedância Z1 na forma retangular e depois na forma polar.
Calcula a impedância Z2 na forma retangular e na forma polar. Calcula a impedância Z3 na forma retangular e na forma polar. Notem aqui o seguinte, quando não tem o valor equivalente, por exemplo, a impedância Z1, não tem reatância nem indutiva e nem capacitiva, eu preencho com 0J. Já a impedância Z2, ela não tem a parte real, preencho com 0. Assim como a impedância Z3 não tem parte real, preencho com 0. E por aí vai. O próximo passo agora é fazer o cálculo das quedas de tensão individual. Para mim calcular a queda de tensão V1, eu pego a corrente total do circuito e multiplico pela impedância Z1. Como eu disse, quando é multiplicação e divisão, eu utilizo o meu fasor na forma polar. Então, eu vou pegar a corrente 20 com ângulo de menos 53 e multiplicar pela impedância na forma polar. Quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Vou fazer aqui do lado apenas para V1, tá? Não tem como eu fazer para tudo, apenas para V1. Vou explicar a conta aqui do lado apenas para V1. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando e fazendo 20, que é o número, vezes o número 3, número vezes o número, e lá no argumento, eu estou pegando o ângulo menos 53,1 e somando com o ângulo da impedância, que no caso aqui coincidiu de ser 0, mais 0 graus. O 20 vezes 3 dá 60. Menos 53 com 0 dá menos 53,0. Depois que eu calculei isso na forma polar, lembra que eu falei? Quando eu trabalho de um jeito, eu sempre deixo a resposta do outro também, que eu posso precisar mais à frente. Eu trabalhei na forma polar, eu vou converter para a forma retangular. Deixo sempre as duas opções. E isso vai ser feito o procedimento para todos os outros 3 métodos. Depois que eu fiz isso, depois que foi feito tudo isso, agora eu vou fazer aquela lei das malhas, que eu falei para vocês, no circuito fechado, a somatória das quedas de tensão tem que ser igual a 0. Ou seja, a tensão total tem que ser igual a tensão V1 mais a tensão V2 mais a tensão V3. A tensão V1 deu 36 menos J48, mais a tensão V2 é J128 mais J96, mais a tensão V3 é menos 64 menos J48. Como que eu faço essa soma? Eu somo todas as partes reais de um lado e somo algebricamente todas as partes imaginárias. O que é a parte imaginária? É o que tem o J. Então, de um lado eu somo tudo que não tem J e do outro lado eu somo tudo que tem o J. Depois que eu somei, eu vou chegar no valor de 100 menos 0J, que vai ser igual a 100, argumento 0, convertendo para a forma polar, que é exatamente a forma polar da tensão que foi dada no começo do exercício, ou seja, eu comprovei que a lei de Kirchhoff para as tensões funcionou, ou seja, deu tudo certo nas minhas questões, nos meus dimensionamentos, nos meus cálculos, ok? Depois que você assistiu a esse vídeo até aqui, você já pode fazer os seguintes exercícios.